Senhor Deus, Criador do céu e da terra, nosso Pai de amor, nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Mais uma Amém. semana estamos aqui juntos, como igreja, como uma família, como um povo. Muito feliz de ter a Tua presença na nossa vida. E como a irmã falou, o Senhor cuida dos seus e a gente está passando por essas situações na vida. Tem lutas, tem muitos momentos assim que a gente fraqueja, mas a gente tem vitória em Cristo e a gente fica muito feliz de fazer parte da família de Jesus Cristo agora e para sempre. Nós Amém. pedimos que o Senhor derrame o teu Espírito Santo sobre todos aqui que estão assistindo e todos que virão assistir futuramente, para que a gente entenda a tua palavra, a tua voz e a gente possa ser alimentado essa noite com a tua palavra, com o pão da vida, para que a gente inicie essa semana com energia e ânimo para poder batalhar. E com certeza eu tenho fé que vai ser uma semana de muitas vitórias e para Cristo. Peço que o Senhor abençoe a reforma da igreja, levante pessoas para fazerem o pacto e doarem seus recursos para a construção do templo de Deus, da sua casa, para que a gente brilhe o evangelho da salvação naquele bairro. E é em Cristo Jesus que te pedimos essas bênçãos e agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Amém. Bom, sejam bem-vindos a mais uma programação, mais um culto de domingo. Estamos aqui finalizando o mês de abril. O ano já está quase acabando, né? Estamos entrando em maio, graças a Deus. E lembrando que nós estamos fazendo os cultos de quarta e de domingo dessa maneira aqui, na forma online, pelo Zoom. Porque a nossa igreja está em reforma. Olha só que maravilha. Sábado, agora, ontem, né? Os jovens fizeram um PG lá na igreja e foi uma maravilha ver a igreja. Está ficando muito bonita. Eu estava falando com o Joaquim. Tá uma maravilha aquele telhado, o forro ali, o teto, né? Da igreja. Ela está mais alta agora. Está muito bonita. E eu sei que vai ficar muito mais ainda. Então, vamos orar pela reforma e você que tem condições. Faça essa campanha com seus amigos, familiares, seus vizinhos, para que eles doem também para a construção, mesmo que eles não sejam cristãos. Você fala com eles que Jesus vai convencê-los e eu creio que a reforma vai ser feita e vai ficar melhor do que a gente imagina. Bom, para iniciarmos o culto de hoje, eu convido a vocês todos que estão aí assistindo, para entoarmos o hino, que o primeiro hino, de número 407 do Novo Inário, chamado O Poder do Amor. Viva-te, Jesus.
os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me aceito em tua cruz o poder do amor. Vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz o poder do amor. Amém. Amém. Poder do amor, né? Que maravilha. É o amor que move mesmo, né? Que move as montanhas. E, bom, para continuarmos aqui o nosso culto, entoaremos o hino inicial. Convido a todos vocês a cantarem bem alto para o vizinho escutar. O hino 307, Conta as Bênçãos. Então pode abrir o microfone, né, Marcão? Só faltou isso, né? Ninguém me escutou, não? Ih, tava fechado, né? Então vamos lá. Eu tava falando aqui que o amor de Deus move as montanhas, né? O amor, na verdade, só há transformação onde há amor, né? A transformação verdadeira. E vamos continuar aqui o nosso culto de domingo. Sejam bem-vindos aí, pessoal que chegou agora, a Rita e mais. Kelita já estava, né? A Dária está aí também. Vocês podem abrir a câmera para que o pregador dessa noite, o irmão Joaquim, possa ver todos as faces, né, que estão prestando atenção, os rostos. E isso com certeza ajuda, né, na pregação. Bom, vamos lá então. É o hino 307. Certo. Contas bênçãos. Se na vida as ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa que te faz chorar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos
recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio afastando o mal, vai te dar consolo sempre até o final. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Se for contar, vai ficar a noite toda aqui, né, Joaquim? Contando as bênçãos e não vai ter fim. Eu gostaria de convidar agora a irmã Sônia a fazer oração pelo pregador. Se não conseguir abrir a câmera, pode ser só o microfone mesmo, tá, irmã? Aí. Porque se eu abro a câmera, ele cai, já caiu 3 vezes. Ah, pode ser só o É, microfone mesmo. deixa eu apagar a câmera. Melhor eu apagar a câmera. Tá bom. É, vamos orar, então. Senhor nosso Deus, Pai que está nos céus, queremos te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, principalmente porque o Senhor tem estado conosco, nos ajudado, cuidado de nós, da nossa família, dos nossos filhos, das nossas finanças, da nossa saúde espiritual. Queremos te agradecer por tudo, Senhor. Agora nós vamos abrir a tua palavra através do irmão Joaquim, que vai ler a tua palavra, que ele possa ser iluminado pelo teu Santo Espírito, que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades e que o Senhor possa cuidar de todas as coisas, Senhor. Nosso passado já foi, nosso futuro não sabemos, importa o nosso presente, que nós possamos a cada dia ter a consciência que nós vivemos somente o presente e que o Senhor é o que comanda tudo em nossas vidas. Por isso nós te agradecemos, Senhor, pelo teu dom maravilhoso, que é de sentir a tua presença conosco. E também, Senhor, queremos te pedir humildemente que o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade, que possamos sempre estar ligados a Ti, que é a videira verdadeira, Senhor. E por favor, Pai amado, nós te agradecemos porque um dia Tu enviaste o Teu Filho, Jesus, para morrer na cruz por nós, por todos os nossos pecados. Por isso, Senhor, queremos estar diante de Ti, não que haja mérito em nós, mas é pelo sangue do Cordeiro, que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Agora é comigo? Agora é você. Agora é Bom, você. vamos lá. Quero cumprimentar a todos, a todas. Deus é maravilhoso e aqui a gente tem um grupo seleto de pessoas que estão buscando a palavra de Deus nesta noite. Eu trouxe aqui, eu quero pedir para vocês
que, se possível, peguem a Bíblia. Se possível, porque nós vamos fazer um breve estudo bíblico. E eu estava almoçando, a gente foi num lugar, e ali eu vi uma palavrinha escrita bless. Bless. Bless eu fui procurar, eu já sabia o que queria dizer em inglês, mas aí eu fui pesquisar um pouco mais, e existe algumas bibliografias explicando isso. Uma enciclopédia católica fala sobre. Eu já havia consultado isso em 2021, 6 de julho de 2021, sobre bless e blessing. Bless é abençoar. Blessing, tudo que tem em inglês, quando tem uma palavra em inglês, o final tem ing, é o tal do nosso gerúndio. Abençoando, andando, falando, contendo, indo, é tudo gerúndio, é o que a gente chama de gerúndio, no inglês é muito usado. Então, tudo que tem ing no final. Blessing é abençoando. Na língua portuguesa, na editora Porto, fala sobre a bênção. E se a gente voltar um pouquinho mais lá para trás, com os nossos pais, vocês vão lembrar que a gente falava assim: a benção, pai, a benção, mãe. Os mais novos nem lembram, nem conhecem isso, mas todos nós que estamos aqui, eu acho que conhecemos essa bênção que a gente pedia aos nossos pais. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Vá com Deus. Então, sabe o que acontece? Lá em Gênesis 1:21 aparece a primeira bênção. Então, quando a gente começa a pensar sobre bênção, a gente começa a analisar algumas coisas detalhadas. O que é bless? É o ato ou a ação de abençoar alguém. Aí eu vou falar para vocês assim. Talvez alguém aqui não conheça, mas a maioria deve conhecer. Quando a gente morava lá no interior ou algum lugar assim, vocês conheceram uma benzedeira. Eu acho que todos vocês sabem quem era uma benzedeira. A palavra bênção também é o ato de benzer. E às vezes a criança tinha um problema, estava com o bucho virado, leva na benzedeira. A benzedeira fazia uma bênção sobre a criança e o bucho revirava, voltava para o lugar. Eu não sei quem sabe disso, mas que eu vi muitas vezes pessoas fazendo isso, eu vi. Vocês podem me falar que não, mas vocês vão confirmar aí, talvez os mais velhos, sobre essa situação. Então, benzer era um ato de alguém que tinha um contato com o Deus e ela se tornava benzedeira. E aí eu chamo a atenção de vocês para Eliseu. Eliseu era conhecido como homem de Deus. E as pessoas falavam assim: vai lá e fala com o homem de Deus e ele vai te explicar ou vai te abençoar e vai resolver o seu problema.
E aí, gente, por que que eu estou pensando? Por que eu pensei nessa palavra? Primeiro, porque Deus que me enviou a mensagem, não foi eu que escolhi. Sou franco para vocês. Eu não tinha escolhido. Eu tenho aqui, agora são 9 sermões prontinhos. Com esse de hoje, 10. 10 sermões prontos. Mas esse de hoje me chamou a atenção porque lá no ano 21 eu pensei em fazer um sermão desse. E fui ajuntando textos e contextos para formalizar isso. Mas eu não fiz. Mas hoje eu estava almoçando e tinha uma palavrinha lá, bless, Bless. Aquilo ficou na minha cabeça e falei, caramba, o que eu tenho que fazer com as pessoas? Hoje é o começo da semana. Talvez uma semana curta para alguns, que vai ter feriado, mas é o começo da semana. O que eu posso fazer para a minha igreja hoje? Aí estava escrito lá, bless, abençoar vocês. Então eu quero, neste sermonete que nós vamos juntos, quero que você se sinta abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, transmitir essa bênção para vocês. Esse é o meu desejo nesta noite. A irmã já orou. Eu não vou orar mais, porque a oração dela, ela já invocou tudo aquilo que eu precisava. Mas eu vou aqui no meu texto. Meu texto está aqui do meu lado, aqui, ó. Eu tenho outro monitor e eu vou ler aqui no monitor. Fui lá procurar. No hebraico, a palavra bênção é barra. Barra. Vem de raiz de baraque, ou de beiraque, que significa ajoelhar, abençoar, exaltar, agradecer, felicitar e saudar. No grego, vindo do hebraico, a palavra é eulogia. Apresenta um sentido de conceder, de doar, de dar alguma coisa material para alguém. Todavia, na forma grega, apresenta ainda os bens espirituais. Então, sai da forma empírica, da forma de alguma coisa que tem para dar. Olha, eu vou te dar esse frasco. Não, não vou te dar esse frasco, que eu não consigo aqui, ó, dar para você. Não, não vai. Você não consegue pegar, ó. Pega esse frasco aí. Pegou? Não, não consegue aí. Não consegue pegar. Mas você vai conseguir pegar a bênção que eu vou emitir para você espiritualmente, se Deus quiser, nesta noite. Essa é a maneira que a gente tem de transmitir a graça do Senhor Jesus para você aqui, meu irmão. Para você, minha irmã. Para você, meu amigo, que você está aqui, entrou aqui para receber essa bênção, e eu quero que você receba a bênção do nosso Senhor Jesus nesta noite. Para isso, eu lhe convido a abrir a Bíblia, porque a bênção vem deste livro. Só que se eu ficar com o livro aqui, não dá para você me ver, né? Então, o livro está aqui e eu vou abrir a Bíblia, e você pega a sua Bíblia e nós vamos ler dentro da graça de Deus, através de Cristo. E aí a palavra chama-se cristianismo. Nós somos cristãos, seguindo o cristianismo, a primeira bênção dada por Deus. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 22.
É a primeira bênção que está escrito aqui na Bíblia, dada por Deus para Adão e Eva. Mas Adão e Eva já morreram há muitos anos. Receba essa bênção para você. Nós vamos estudar todas as bênçãos que eu passar aqui para você. Eu já estudei, eu já peguei para mim. Modéstia à parte, desculpem. Eu não estou sendo egoísta, eu estou passando para vocês. Mas quando eu estava preparando o sermonete aqui, eu peguei essas bênçãos para mim, eu quero passar para vocês. Capítulo 1, verso 22 diz assim: Assim Deus criou os grandes espécies. Eu estou voltando só o 21 um pouquinho para dizer por que que veio a primeira bênção. Deus criou os grandes monstros do mar, todas as espécies dos seres vivos, a quantidade nas águas da terra, das aves, tudo. E viu Deus que foi tudo muito bom. E aí ele abençoou os seres vivos, 22, do mar, e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multiplicam na terra. E aí foi a primeira bênção emitida aos bichos do mar. Daí você vai indo e você vai chegar no ser humano. Lá no verso 26, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco, e eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E assim Deus criou os seres humanos, no verso 27. Criou o homem e a mulher e os abençoou. Criou o homem, a mulher e os abençoou. Tenham muitos filhos, muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra, dominem a terra, tenham poder sobre os peixes do mar, as aves e tudo que voa. E aí eu vou parar aqui. A primeira bênção que Deus deu foi para os animais do mar. Só que Deus vem em seguida, vamos fazer o homem e os abençoou. Façamos a nossa imagem e os abençoamos. Tudo que Deus fez foi bom. Está escrito lá no dia 1º até o dia 6º. Quando chegou no 7º dia, não é alvo deste estudo desta noite. Deus também abençoou, santificou e descansou. Bom, indo um pouquinho mais para frente, e agora é o mais pesado, eu quero que vocês vejam comigo Deuteronômio 28, versos 1 a 15. Deuteronômio 28, versos 1 a 15. Quando eu pego a Bíblia e vou a Deuteronômio, é o último livro que Moisés escreveu, Pentateuco. Aqui nos dá o título que está no Deuteronômio capítulo 28, versos 1 a 15. O título é Bênçãos aos Obedientes. E vai até o verso 15. 14, para ser mais exato. No 15, eu peguei metade do verso e parei ali. E eu vou ler para vocês. Tenha um pouco de paciência. Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2.
E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Verso 3: Bendito será na cidade, bendito será no campo. Irmãos, se quiserem, vão contando quantas bênçãos Deus está dando. O hino fala: conta quantas bênçãos, contas são. Então, conta aqui. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, foi o verso 3. 4. Bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, bendito o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a mão te abençoará, na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como o povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. 10. Todos os povos verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. 11. O Senhor te dará abundância de bens no ventre do fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá ao seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses para servires. Paro aqui. Atenção. Verso 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos aqui descritos, e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. Paro na metade do verso aqui e vou para as bênçãos. Eu não vou aqui trabalhar, mas eu falei atenção. Essa atenção é sobre mim. Eu tenho que tomar cuidado, porque Deus, Senhor, eu não sou abençoado por ti. Senhor, eu não tenho, eu estou sofrendo, eu estou padecendo, eu estou isso, estou aquilo. Deus falou lá atrás, se eu for fiel, se você me for fiel, se você for uma pessoa que cuida dos meus mandamentos, dos meus estatutos, e que está ali, eu vou te abençoar. Agora, eu vou para as bênçãos. Depois da desobediência do povo, porque Deus falou no verso 15, e o povo, sabe o que o povo fez? Judeus, Israel, desobedeceu a Deus. Adiantou Deus emitir todas essas palavras de bênçãos? Pergunto para você, pergunto para mim, as bênçãos eu peguei para mim?
O povo de Israel não pegou, não. O povo de Israel não pegou. Se você continuar lá, o capítulo 28 até o final, você vai ver um monte de maldição que está ali, um monte de coisas que eu não gostaria de ficar pensando aqui agora, não. Mas eu vou para frente. Antes de tudo, eu vou emitir uma bênção sacerdotal. Números capítulo 6, verso 24 a 26. Não precisam nem ir lá. Eu vou, em nome do Senhor Jesus, levantar as minhas mãos e falar: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Essa é a bênção sacerdotal que muitos pastores, sacerdotes, levantam as mãos e mandam. E essa é a minha bênção para você esta noite. Esta é a bênção que Deus falou para o sacerdote passar para a igreja. E eu estou passando para a minha igreja. Receba isso. Faça a vontade de Deus. Eu li um pouco mais acima que Deus quer que nós sejamos obedientes. Deus quer que nós sejamos filhos obedientes. Analise isso. Agora, a gente precisa analisar a nossa vida de uma maneira diferente. E aí eu vou chamar a vossa atenção para uma coisa. Só um momentinho. Vou chamar a atenção para uma coisa. Deus fala assim: eu te ordeno que andem nos meus estatutos, nos meus mandamentos, obedeçam os meus mandamentos, e vocês terão vida em abundância. Quando Deus fala que nos abençoa, celeiros, nossa terra, é nosso trabalho, gente. Quando a gente estuda sobre os dízimos, Deus pede a primícia daquilo que a terra produzia. Hoje nós não somos produtores, mas nós temos a nosso trabalho, nossa renda. É uma maneira do povo sentir que Deus está presente. A maneira que o povo sentia que Deus está presente, Deus falou assim: me farão um santuário, vão preparar tudo, e eu habitarei no santuário, eu virei no lugar santíssimo e abençoarei o meu povo. Só que para chegar lá no santuário, eu tinha de pegar o cordeirinho, ou a pombinha, ou a rolinha, ou o que fosse, de acordo às minhas posses, levar, matar e entregar ao sacerdote. O sacerdote tinha de levar o sangue do cordeiro para que eu pudesse ser perdoado e me apresentasse perante Deus, para que Deus, quando ele descesse no santuário, perdoasse os meus pecados. Aí vem a bênção. Eu estou sendo obediente a Deus. Caim não foi obediente a Deus. Fez uma coisa diferente. Esaú não foi obediente a Deus. Eu sou obediente a Deus? Faça essa pergunta a si mesmo. Será que eu estou sendo obediente a Deus? O que Deus está pedindo que eu faça? Ele está pedindo que eu seja cuidadoso com o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ele está pedindo que eu obedeça os 10 mandamentos. Ele está pedindo que eu adore a Deus, que eu tire o dízimo, que eu faça a minha vida de uma maneira ordenada. Deus sempre foi um Deus de ordem. Nós estudamos lá na Igreja do Bom Retiro, o pastor foi muito feliz,
quando ele foi passo a passo mostrando a evolução do tempo até chegar à morte de Jesus. E ele mostra que a morte de Jesus já tinha data prevista, o dia e a hora. A data, o mês, o dia e o ano. Então, o ano, o mês, o dia e a hora que Jesus morreria. Lá no Velho Testamento. E veio vindo, passa por Daniel e chega em Jesus. Agora analise comigo. Da criação até Jesus, houve algumas coisas, mas entre elas vamos puxar. Quase 2000 e poucos anos veio o dilúvio, destruiu a terra. Passou mais 2000 anos, veio Jesus. 4000 anos depois da criação, Jesus veio. A Bíblia diz que a plenitude dos tempos, Jesus viria. E Jesus veio no primeiro mês, no dia 14, na nona hora, Jesus morreu. O pastor ensinou isso para gente lá na Semana Santa. Agora existe uma bênção disso. É a bênção da salvação. A bênção da salvação é a redenção de Cristo que morreu na cruz por mim, por você, por cada pessoa desse mundo. Cada pessoa desse mundo já tem a salvação garantida. Espera um pouquinho. Meu filho que veio aqui. Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 30, verso 16, diz assim: Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, seu Deus. Andem nos seus caminhos, guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Nós já vimos isso em Deuteronômio 28. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão dentro e que vocês vão tomar posse. Olha como Deus vai renovando as nossas bênçãos. No 28, ele fala o que a gente faz. Agora nós vamos para uma outra terra. Deus fala: eu vou renovar as bênçãos se você continuar me obedecendo. Vamos mais para frente? Salmos 3:8, e aí eu vou pulando. Salmos 3:8 diz assim: do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Salmos 23, versos 1 e 2 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastos me faz repousar e conduz-me às águas tranquilas. Salmos 29, verso 11 diz: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Salmos 29, verso 11. Salmos 31, 19. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que temem e obedecem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. O salmista, ele fala como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, aqueles que são obedientes. O sábio Salomão, ele diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza espiritual e não inclui dor alguma. Traz a riqueza material. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e aqui esse é um dos principais. Provérbios 16, verso 3. Guarde isso. Agora, Provérbios 16, verso 3. Tudo que eu estou lendo, gente, são bênçãos da Bíblia, tá? Hoje é só bênçãos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz.
e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios capítulo 16, verso 3. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele é redundante. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está duas vezes. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Aqui, essa árvore, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano que tiver seca, porque ela não vai deixar de dar fruto, porque a sua raiz está fincada num lugar, mesmo que o riacho seque, naquela parte abaixo da terra, a água. Depois vem Jeremias 29, 11, e esse é um dos que eu mais gosto, eu já preguei só sobre esse verso, porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês. E diz o Senhor, são planos para fazê-los prosperar, e não de dar causa, não de dar dano. São planos de dar a vocês esperança a um futuro. Na linguagem, na outra versão da Bíblia diz, porque eu, vírgula, eu sei muito bem os planos que tenho para você. São planos de bênçãos. Bênçãos Deus nos dá. Mais à frente, estou acabando, Malaquias 3,10 há uma bênção especial para aquele que traz os dízimos e as ofertas. Na linguagem de hoje, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e aí vem. Vejam se eu não vou abrir as comportas do céu, não é a porta, é as comportas do céu, e derramar sobre vocês bênçãos que vocês não têm como guardá-las. Gente, se a gente for fiel a Deus nos dízimos e as ofertas, Deus vai abrir as comportas do céu. E vai, é físico. Aqui não é espiritual, não. Espiritual aqui é a nossa fé, a minha fé nestas palavras. Quando você faz prova de Deus, vem físico. É como chover. As pessoas falam, está chovendo canivete. Não, está chovendo bênçãos de Deus quando eu tiro o meu dízimo em primeiro lugar, tiro a oferta, separo para Deus, o resto, Deus vai abrir as comportas do céu. E ele diz, faça prova de mim. Malaquias 3,10. Lucas 6, 27 e 28, Jesus é clássico aqui. Eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem aos seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam e abençoam aqueles que os amaldiçoam. Aqui para mim é muito difícil. Orem por aqueles que os maltratam. Isso foi palavras de Jesus. Para mim aqui é difícil, gente, como é difícil aceitar o que Jesus pede que eu faça aqui. E para chegar no final, diz assim, não é o final ainda, mas são os três últimos versos. Gálatas 5:22, está lá o fruto do Espírito, é como se fosse um gomo, ou 8, 9 gomos de bênçãos. Se você voltar em Gálatas 5:16 ou 15, você vai ver uma relação de gomos de maldição.
que não é de Deus. Mas Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, disse Paulo aos Filipenses. E por último, Pedro nos fala assim: não, não devolvei mal com mal. 1 Pedro 3,9. Nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Pedro, que era um brutalhão, ouviu as palavras de Jesus que eu não consegui. E Jesus disse lá em Lucas 6, 27 e 28, para amar os inimigos, orar pelos inimigos, eu não consegui, ou talvez não consiga. Pedro aprendeu isso e escreve lá em 1 Pedro 3,9, para que nós possamos tratar bem os outros, bem dizer os outros, emitir uma bênção para os outros. E aí, a última parte do verso, que é o final, que eu vou parar aqui, mas eu vou contar uma experiência, é que para isso vocês foram chamados, diz o apóstolo São Pedro, para receberem a bênção por herança. Sabe qual é a bênção por herança? Pedro tem aquela bênção, a bênção sacerdotal, a bênção que comecei lá no início abençoando a todos. Recebam isso por herança. Sabe o que é uma herança? Uma herança, talvez, seja uma aliança que era da vovó, que era do pai, que era não sei de quem, morreu, deixou de herança. Herança é uma tarefa para os baianos, para os nordestinos, é uma tarefa que ficou lá no norte, não é, dona Fabiana Rocha? É uma tarefa que ficou lá no norte. A herança pode ser a casa ou um apartamento que tem aqui em São Paulo, que nós vivemos tudo feito pássaros, um em cima do outro, assim, nos apartamentos. A herança pode ser um relógio, pode ser qualquer coisa que a gente tem. Mas a herança principal que Deus quer que a gente tenha é a salvação que Ele deixou para nós, que Ele morreu e nos deixou por herança. O apóstolo Paulo diz que nós devemos receber essas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Recebam essas bênçãos. Se quiser, eu posso mandar aqui no, no WhatsApp. O Marco manda, eu mando esse sermonete, está prontinho. Está tudo esquematizado aqui para você ler quando quiser. Que Deus só nos deu bênçãos aos obedientes. Eu conto a experiência de um pé de bambu, pé de bambu, que tinha no fundo da igreja de Ferraz de Vasconcelos. No fundo da igreja ainda passa um riacho. Antigamente era limpinho. A molecada descia da igreja, a igreja ia para o fundo, então era caído o terreno. Lá no fundo da igreja um pé de bambu e, olha, dava uns bambus de uns 15 metros de altura e eles tombavam assim, né? Grandão. Cada tora de bambu que era assim. Só que era exatamente no fundo
com toda a raiz dele na água. Passava água, passava terra. Contam os historiadores que o bambu, antes de crescer para cima, ele cresce 7 metros para baixo primeiro, dizem os historiadores. Aí vocês vão me perdoar se eu estiver falhando, mas posso pesquisar depois, que me veio essa experiência bem aqui agora. E aí, todo mundo usa bambu para tudo, né? Aí, quando a gente precisava de bambu lá em casa, ou outros, a gente ia lá e serrava o bambu lá no fundo da igreja, e as pessoas falavam, tá roubando bambu. Então a gente saía com aquela taquara arrastando. Eu morava a uns 500 metros ou mais da igreja, e saía arrastando esses bambus para fazer as coisas que eu tinha de fazer em casa, porque você não acha bambu em qualquer lugar, né? Bem longe. Mas o da igreja, ele era amarelo, bonito e grosso, assim, e tinha quase 10 metros, 15 metros, alguns chegavam lá em cima. E a gente serrava assim. E sabe, quanto mais a gente serrava, mais cresceu o bambuzal na igreja. Mas ele estava fincado nessa parte onde tinha água. Podia fazer seca em qualquer lugar. O bambuzal sempre estava verde. Assim era o bambu e os pés de goiaba. Gente, como a gente comia goiaba. Essa experiência de moleque que eu tive na igreja. Os pés de goiaba davam umas goiabonas assim, ó, e cheia de bicho. Você só podia comer a casca, porque por dentro estava cheio de bicho. E era assim que eu cresci na igreja, minha igreja adventista, de Ferraz de Vasconcelos. Está lá, uma igreja grande, está lá, de 280 pessoas, acho, está lá. E a gente crescia e pegava o bambu, pegava as goiabas e outras coisas, tudo beirando aquele riacho, lá no fundo. As bênçãos de Deus estão assim. Que Deus possa nos abençoar. Estão disponíveis para mim, estão disponíveis para você, estão disponíveis para cada um de nós. Deus está com as comportas dos céus abertas para que a gente possa adorá-lo, obedecer primeiro, adorá-lo. Quanto mais nós adorarmos, mais bênçãos a gente vai ter. Deus, nosso Papai do céu, é Pai. Papai. Deus abençoe a todos nesta noite. Muito obrigado por a gente fazer parte dessa igreja aqui. Eu estou muito feliz com vocês e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos mandado. E você pode sair daqui, na hora que for dormir, e falou: Ó, o Joaquim falou que o senhor está com a janela cheia de bênçãos. Eu lembrei agora, eu não lembro onde está escrito, mas se é Ellen White que diz que Deus está com os celeiros do céu estão cheios, nós que não sabemos pedir as bênçãos de Deus. Então vamos pedir. Quando for dormir, não esqueça, Senhor, o cara lá pregou sobre as bênçãos, me dá uma, eu quero esta bênção hoje. Você pode pedir a Deus uma, duas, 10, sei lá quantas. Deus abençoe. Vamos orar. Glorioso Deus, Papai do céu, quantas e quantas bênçãos o Senhor tem para nos dar. Nós não sabemos pedir, não. Mas o Senhor já nos deu várias vezes. Uma das maiores bênçãos que a gente tem é que, ao nascermos, o Senhor nos disponibilizou um anjo para cuidar, nos acompanhar. O Senhor deixou o seu Santo Espírito para nos tocar, para que a gente possa estudar tua santa palavra e aprendermos a sermos obedientes a ti. E aí a gente pode receber essas bênçãos tão maravilhosas que tu tens para nos dar. Nós não somos merecedores, Senhor, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz
mas que ressuscitou e que hoje está pronto a nos dar as bênçãos. Nós queremos pedir que abençoe a cada irmão, a cada irmã nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Linda mensagem. Deus abençoe. Boa semana a todos. Boa Boa noite, meus semana, irmãos. Fiquem com irmãos e Deus. irmãs. Deus Irmãos, abençoe. hoje é, Obrigado. hoje é aniversário do irmão Eliabe. Manda uma mensagem para ele, viu? Tá bom, vamos. Eliabe. Nosso irmãozinho faz aniversário hoje. Tá Eu bom. acredito que todo mundo já mandou, Sônia. Já Ah, eu mandamos. Mas mandei. obrigado pela lembrança. Tá, obrigada. Vamos Feliz orar. domingo a todos. Feliz semana. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos aí. Um abraço. Outro. Tchau.